Olá, companheiras e companheiros. O Sindialeto está mais uma vez aqui para esclarecer toda a negociação que está acontecendo sobre o seu plano de saúde. Nessa oportunidade, a direção do Sindialeto vai apresentar toda a negociação, os problemas identificados aí no acordo fechado e também a solução e as propostas das entidades conjuntas para poder estar sanando os problemas do plano e conseguir um acordo viável. Nestes termos, é possível fazer um acordo ou deixar para a categoria decidir se vai a julgamento. Ok? Vou pedir ao nosso coordenador geral do Sindeletro para fazer uma fala e ajudar no entendimento, e na sequência os outros diretores estarão fazendo perguntas e respostas para poder esclarecer todos os pontos possíveis. Emerson, por favor. Olá, Guilherme. Saudações aos companheiros e companheiras que nos acompanham nessa live. Saudações aí à Bia, que nos auxilia nos bastidores, na técnica dessa live. E é importante a gente estar fazendo esse diálogo aqui nesse momento, porque nós estamos com a categoria bastante agitada, sobretudo por conta dos contra-cheques que chegaram durante essa semana, né, Guilherme? Onde muita gente com contra-cheque negativo, muita gente com saldo negativo acumulado para o próximo mês ou para os próximos meses. E esse processo tem sido mais uma vez, toda essa agitação tem sido mais uma vez um resultado de uma gestão da empresa, em nome do governador Romeu Zema, que agride e que ataca os direitos da categoria. Nesse momento, nós temos uma decisão do tribunal que suspende a liminar que nós tínhamos que garantir que o reajuste de 60,5% não fosse aplicado. A CEMIG está se aproveitando disto para, na cobrança do retroativo, nos chantagear e nos pressionar para aceitar um acordo com características rebaixadas. O Guilherme vai explicar isso detalhadamente daqui a pouco. E, infelizmente, nesse momento do processo, a CEMIG acabou conseguindo, como aliado, uma organização sindical que, nesse momento, o acordo que fez se tornou extremamente danoso a todo o processo de negociação, porque o Guilherme também vai detalhar, é um acordo que não prevê determinados dispositivos que garantam a segurança para aqueles que aderirem, não está adequadamente esclarecido para a categoria quais os dispositivos de governança que garantirão a perenidade do plano que resultará desse acordo e, sobretudo, pelo menos da nossa parte, da parte do Sindeletro e das entidades que estão junto com o Sindeletro, AEA, ABCF, Sintec, Sindicato de Juiz de Fora, Sindicato dos Engenheiros, nós não faremos acordo com a empresa que não passe pela deliberação da categoria em assembleia, nas portarias e com a categoria amplamente e plenamente esclarecida de qual o plano de saúde resultará disso. Então, gente, nós estamos passando por um importante período de resistência. Nós sabemos o quanto é complicado passar o mês com os contra-cheques da forma como veio, mas é importante que a gente não tome decisões precipitadas que resolverão o problema financeiro do nosso mês, mas que vai complicar o nosso acesso a um sistema de saúde para toda a vida. Então, vamos procurar compreender o que está acontecendo, vamos procurar nos informar o máximo possível para que a gente possa colaborar com a construção de uma solução que, de fato, esteja alinhada com as necessidades, com os anseios e com o melhor processo de negociação, onde trabalhadores e trabalhadoras que deveriam ser o protagonista desse processo possam tomar a melhor decisão. É esse o propósito dessa live, é esse o propósito desse diálogo que nós estamos fazendo aqui agora, e
eu acredito que, ao final dessa live, todos nós estaremos mais esclarecidos e mais capazes de compreender e de tomar as nossas decisões, sobretudo a decisão pela luta por um plano de saúde que esteja alinhado com aquilo que nós merecemos e com aquilo que nós temos o direito. Obrigado, Emerson. Vamos dar sequência aqui à apresentação. E hoje nós vamos falar tudo sobre o PSI, tudo o que aconteceu até este presente momento. Nós vamos passar por 5 itens que serão abordados aí pelos diretores do Sindeletro. Nós vamos falar sobre a negociação que está em andamento, o parcelamento do reajuste de 60,5%, a migração para o plano prêmio até 30 de setembro, o dissídio de greve e a base territorial. Eu gostaria de chamar agora o companheiro Alex para falar sobre a negociação que está em andamento. Olá, pessoal. Olá, Guilherme. Olá, companheiros e companheiras. Bom, pessoal, sobre a negociação, eu tenho para dizer, pessoal, que desde que o TST derrubou a renovação automática do nosso plano de PSI, em dezembro de 2024, as entidades, Sindeletro, ABCF, AEA, SEND, Sindicato de Fora, têm uma única missão: construir uma solução que proteja a todos os beneficiários. Deixamos de lado qualquer diferença interna ou protagonismo, pois entendemos que a defesa do nosso plano de saúde é a prioridade absoluta nesse momento. Desde então, pessoal, tudo que foi possível ser feito no campo jurídico, político, de mobilização foi realizado pelas entidades. Ações foram ajuizadas, denúncias foram feitas aos órgãos reguladores, audiências públicas foram realizadas nas Assembleias Legislativas e várias manifestações de defesa do nosso plano de saúde foram convocadas para conseguirmos uma abertura de negociação com a empresa. Nesse complexo processo de negociação, a nossa unidade sempre foi um pilar histórico da nossa categoria, mas, mais uma vez, ela foi abalada por uma manobra que favorece somente a empresa. Em plena audiência do nosso dissídio coletivo de 2010, que foi tratada em audiência do TRT, as entidades representativas foram surpreendidas com um acordo isolado, negociado às portas fechadas entre a CEMIG e o Sindisul. O acordo firmado pelo Sindisul não apenas enfraquece a categoria, mas impõe uma série de perdas concretas. Além de aceitar um aporte financeiro que compromete a sustentabilidade do plano, ele prevê a migração compulsória de todos os ativos para o plano prêmio e retirada do direito do plano de saúde para quem se aposentar após 2027. Para agravar, ele cria um novo cargo de diretoria remunerado com indicação do próprio Sindisul, onerando os beneficiários e contrariando a defesa histórica das entidades por representantes eleitos pela categoria. Apesar desse golpe, pessoal, o Sindeletro e as demais entidades seguem em mesa de negociação, buscando de todas as formas construir um acordo digno para os eletricitários. Buscamos um acordo que, em tese, melhore a questão do aporte financeiro, que garanta a governança para os beneficiários, evitando futuras arbitrariedades da empresa, como é feito hoje, que mantenha o diretor eleito pelos beneficiários e não crie mais um cargo de diretor indicado por qualquer entidade, onerando mais esse plano, e que esse plano contemple todos os participantes do PSI, seja ele aposentados e os ativos no plano até fevereiro de 2025. Um plano que não deixe ninguém para trás. Esse que é o nosso compromisso. Nós já tivemos duas reuniões agendadas, nós já temos 2 reuniões agendadas para a próxima semana. Acreditamos que se a CEMIG realmente estiver disposta a negociar e por fim essa demanda, um acordo será possível. Caso contrário, teremos que caminhar o nosso dissídio para o julgamento, Lembramos também que como sempre ocorreu, qualquer acordo firmado por nós terá validade somente após a apreciação em assembleia e caso essa proposta seja aprovada por toda a categoria. Sobre a negociação, em síntese, o que temos a dizer é isso, e o próximo assunto
será sobre o reajuste 60,5, que será tratado pelo Guilherme. Obrigado a todos. Bem, pessoal, conforme anunciado, né, nós vamos falar sobre a questão do reajuste de 60,5%. Nós temos recebido muitos questionamentos, né, muitas perguntas do porquê não propomos o parcelamento em 24 parcelas. E esse é um dos pontos principais que nós não concordamos. Primeiro, se a gente aceitar esse parcelamento, se a gente reivindicar esse parcelamento, por mais que a gente entenda que seja útil para a categoria numa forma de alívio aí no débito das cobranças, a gente entende que ele é injusto. Por quê? Ao mesmo tempo que o beneficiário tem que assumir um parcelamento pagando juros de 1% ao mês, o pagamento que nós estamos recebendo aí do valor indenizado, ele vai sair corrigido somente pela infração. Então, aí já começa a injustiça por aí. Outro ponto que é muito importante é que nós não concordamos com a cobrança do 60,5%, nem daqui para frente, e nem na cobrança retroativa. Nem para ativos, também não para aposentados. Explico. A cobrança retroativa para os ativos e para os aposentados, ela traz dois problemas. O primeiro é que os ativos estão no acordo firmado até agora, os ativos estão sendo migrados integralmente para o PSI, para o prêmio e de forma compulsória. Então, de que adianta o trabalhador, neste momento, pagar essa contribuição de 60,5%, passar por esse sacrifício, né, um custo alto aí para as finanças da rotina do trabalhador, e no futuro aí aqueles que vão aposentar após 2027 não terão direito a usufruir desse valor que será complementado lá no fundo do PSI. Então, assim, ao nosso entender, esse valor é uma cobrança indevida, que ela causa uma transferência de riqueza indevida. Ou seja, os ativos vão contribuir para um fundo que não vão ter direito a usufruir no futuro. Ponto. Em relação aos aposentados, nós também não concordamos que seja cobrado nem o retroativo e nem o valor daqui até dezembro, pelo mesmo ponto. Você vai fazer os aposentados passar por um sacrifício muito grande, né, alguns com contra-cheque zerado, para guardar um dinheiro no fundo, que vai ficar parado lá, e este fundo, conforme compromisso da empresa, ele será gerido pelos beneficiários. Mas, gente, qual que é a lógica de eu fazer um esforço muito grande agora, correndo o risco de alguns, inclusive, não ter capacidade financeira para arcar com isso, né, correr o risco de ser excluído, se lá no futuro nós vamos poder organizar em torno do montante que já está lá e mais um montante que será aportado pela patrocinadora e gerir o plano da forma que for mais conveniente para a gente. Né? Além disso, se for necessário lá na frente a gente fazer um reajuste programado, que dê tempo para as pessoas se organizarem, que possa ser escalado semestralmente ou anualmente, então a gente acha que é mais justo nesse formato. E se for assim, a empresa existem condições saudáveis para um acordo. Do contrário, conforme já vem mencionado aí, grande parte da categoria, é mais fácil deixar aí a julgamento e restabelecer por completo o nosso acordo coletivo específico. Ok? Bom, o próximo tema agora, nós vamos falar sobre migração. E sobre a migração, o nosso companheiro Mário é que vai apresentar para nós aqui a nossa proposta e os detalhes da migração. Ok? Obrigado, boa tarde. Obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos. Como ele falou, vou falar aqui brevemente sobre a migração, né? A CEMIG abriu o prazo de migração de novo, finaliza agora, dia 30 de setembro. Como todas as vezes, a CEMIG, sempre que tem alguma polêmica do plano, tem alguma coisa, uma cobrança que vai acontecer, ela abre a migração para tentar botar pressão na categoria. Dessa vez, ela finaliza a migração no dia 30, sendo que a gente vai receber dia 29. O contra-cheque saiu ontem.
Então, tem muita gente que recebeu o contra-cheque zerado ou com desconto muito grande e está pressionando a categoria para correr e fazer essa migração até o dia 30. Isso é uma maldade, e a gente está acostumado com esse tipo de maldade que a empresa está fazendo, usando o lado financeiro, pressionando a gente para fazer essa migração. E o detalhe é quando você faz essa migração, você dá quitação plena para a empresa. Então, nós lutamos até agora para manter o plano, para manter o PSI, e não vale a pena morrer na praia, sendo que o Alex já falou aqui que semana que vem tem 2 negociações, né, e a gente vai falar sobre o dissídio mais na frente, então é hora da gente desesperar, a gente sabe que cada um tem a sua realidade, mas a gente tem que avaliar politicamente, é isso que a empresa faz, ela pressiona e está usando isso de maldade para pressionar a categoria. A gente tem que lembrar também que o plano prêmio ele é completamente controlado para a empresa. Não tem nada que garanta que ela não vai colocar um reajuste no futuro, que vai aumentar a coparticipação ou que vai diminuir a cobertura. Então, quando a gente faz essa migração, a gente tem essa ciência que a gente está colocando o controle todo na mão da CEMIG. Todas as decisões vão ser tomadas por eles. E o mais preocupante é que o funcionário da ativa que for para o plano precarizado da CEMIG agora, ele vai ficar sem plano de saúde para aposentar. Então, no futuro, quando você estiver mais velho, quando você estiver precisando usar mais o plano de saúde, com problemas, com doenças causadas exatamente pelo trabalho na CEMIG, é aí que você vai estar sem plano de saúde. Se você for procurar um plano de mercado, é muito mais caro. Você tentar entrar num plano de mercado aí com 60, com 70 anos de idade, é muito mais caro, muita gente não vai conseguir, tá? E por mais que a questão financeira seja um alívio, né, quem fizer a migração, a gente tem que pensar lá na frente que vai sair mais caro. Então é hora da gente continuar lutando, tá? Teremos mais reuniões de negociação, vai ter reunião do dissídio também, né? E agora a Carol vai falar para a gente sobre o dissídio, ela vai trazer mais esclarecimentos sobre isso. É isso. Obrigada, Mário. Então, gente, vou reforçar, né, complementar um pouquinho. O Alex explicou bastante da nossa negociação, do acordo que a gente está negociando, e quando tivermos esse acordo, isso vai ser levado para a Assembleia e vai ser aprovado em Assembleia, né? A gente tem, no momento, nosso dissídio de greve suspenso por essa tentativa de negociação. E aí, uma parte da categoria, embora uma parte da categoria ainda quer permanecer e aguardar o dissídio, essa definição, se a gente vai seguir ou não, vai ser a aprovação que a gente vai fazer nas assembleias. De qualquer maneira, né, a gente já tem uma audiência marcada, designada no dia 7 de outubro, e nessa audiência, no TRT, pode ter como repercussões, né, o retorno à nossa sede de 2010, e onde uma sentença normativa disso levaria de 1 a 4 anos. Então, nessa ocasião também eles vão comentar sobre a liminar dos 80%, nessa do dia 7 de outubro. Agora o Ronei vai explicar para a gente um pouquinho a questão que está gerando bastante debate também sobre as bases territoriais. Obrigada, Ronei. Obrigada, Carol. Boa tarde a todos. Né, a questão da base territorial, a gente já vem com esse desgaste há mais tempo, mas é uma questão que é bom a gente saber como que a gente parou nesse dissídio coletivo primeiro, que foi uma adesão, né, a gente entrou junto nesse porque nós fizemos 10 dias de greve, né, e o pessoal que aceitou fez 1 dia, e por conexão, por ser a mesma empresa que estava sendo citada pelos dois, o desembargador juntou, né, o tribunal juntou para fazer isso. E aí, no meio do caminho, né, tem esse rebaixamento de negociação por causa do fechamento de acordo da outra parte. Então, rebaixou as negociações. O que acontece? Nós, da base Sindielettro, esse acordo, né, ele não se sustenta a nossa base territorial. A gente está até aí na tela com que a resposta, né, do desembargador, quando a gente foi falar que era interessado numa ação, né? Então, ele respondeu isso, que aí o Sindielettro, né, tem a base territorial dele e os trabalhadores, né? Então, assim, pela unicidade sindical, não pode ter 2 sindicatos, né, da mesma base territorial, representando os mesmos trabalhadores. Então, nós temos nossa base, nós somos 85% das pessoas afetadas ainda, né? Então, a gente sabe que isso foi construído com mobilização, com greve, com audiência pública, reabrimos a negociação por causa disso, e saber, né, que as entidades que restaram estão unidas e a gente
espera que a categoria se mobilize. A gente vai ter, como a Carol falou, o Alex falou também, a gente vai ter 2 reuniões semana que vem e no dia 7 de outubro no TRT. Então é manter ligado, mobilizado, saber do que está acontecendo, né? E saber como é que fala disso, dissociar uma coisa da outra, né? Tanto o aperto financeiro quanto a armadilha que a gente pode cair. Então é isso. Um abraço para todos e vamos à luta. O nosso plano está aí, ainda de pé, e vamos lutar até o final.